O tenor significa um cantor do sexo masculino, né? Porque a voz masculina ela é definida entre baixo, barítono e tenor. Então o baixo, vou contar as três vozes. O baixo Pra gente entender. é teoricamente a voz mais grave, né? É a voz mais grave masculina. Então, O barítono é aquele cantor que está com a voz no meio, que fica no centro da voz. Então ele tem algumas boas notas graves e quase chega nas notas já agudas, que na técnica vocal a gente chama de nota de passagem. E o tenor é o cantor que tem a voz mais aguda, que aí alcança as notas mais agudas. Lá em cima. Exatamente. Mas tem a potência também masculina, né? Essa potência, porque o cantor, o homem, de um modo geral, claro, existem homens que cantam na oitava feminina, sopranistas, contraltistas, alguns muito famosos, inclusive, na história. Mas o homem, de um modo geral, ele já fala e canta o que a gente diz uma oitava abaixo da voz feminina. Por isso que a gente sempre... É a voz mais aguda, mas é um agudo masculino, não é aquele agudo que a gente tem a relação... Agudo da mulher, que vai lá em exato, cima. do soprano que quebra os cristais. Cara, mas é justamente isso que eu acho que dá um tempero legal na voz do tenor. Sim, né? sim. Depois, a voz do tenor, ela ficou, né? Fala todo mundo, porque cantor lírico podia ser o barítono, baixo, porque o tenor ficou tão famoso. Sim. Então, é porque, também falando de técnica vocal, a voz do tenor, justamente por ter esse agudo, por ter esse alcance, né, vocal, ele cria a gente vai criando imagens. Então, quando a gente fala de voz, eu vou usar alguns termos que parecem estranhos, assim. Então, a gente fala de cor, por exemplo, de brilho, né? Então, o tenor tem esse brilho. Assim, de um modo geral, no decorrer da história, o personagem heróico, o personagem romântico das óperas, sempre o papel foi dado ao tenor justamente por esse tipo de qualidade que a voz, né, exprime, né? De brilho, de grandeza, enfim, Sim, de projeção. Mais alto. Então dá essa coisa do heroísmo, essa coisa do romantismo, né? Pois o homem romântico, o homem quando é muito romântico, ele fala já um pouco mais, né, macio, assim, então tem essa história, assim, por trás. É interessante, a gente fala tenor, a gente imagina, olha, eu vou entrevistar aqui um tenor, a gente fala, bom, o João William vai chegar com aquela voz oi e tal. E como é que... E a sua voz é uma voz conversando, é uma voz normal. Sim, sim. E, no entanto, você quando canta, uau! Aliás, eu queria até, antes de você explicar como é que você consegue isso e como é que você descobriu isso, que a gente pudesse mostrar para o ouvinte como é que é isso. Como é você cantando. Como sou eu cantando. Uma palhinha. Vou cantar, então, uma palhinha de uma área linda de uma ópera chamada Elixir do Amor. Cielo si può morir, di più non chiedo, non chiedo. E por aí vai. Uau! Meu Deus! E aí, por aí vai. E aí, como é que você descobriu que tem esse vozeirão dentro de você, que é franzino, pequenininho, magrinho? Pois isso é uma história muito curiosa. Porque eu cresci numa família que é muito musical, assim. Todo mundo na minha casa é muito afinado, tem pessoas com vozes muito bonitas, entre elas a minha avó canta com uma voz linda, e meu avô era músico autodidata. Então a gente cantava, enfim. Música popular. Música popular, principalmente música da igreja católica, enfim, era ou chorinhos, serestas, coisas que meu avô gosta, né? Sim. E aí, então, quando estava mais adolescente, eu entrei numa banda de rock, né? E aí comecei a cantar rock, pop rock, música nacional, etc, assim. Sempre voltado para música popular. E quando eu fui fazer uma aula de canto, eu ganhei uma bolsa de estudos para fazer uma aula de canto. E aí a professora que era uma professora de canto lírico, falou, olha, eu não entendo nada de rock, eu não consigo ajudar você, assim. Ela falou, porque eu sou uma professora de canto lírico. E eu, na malandragem, para não perder a bolsa, falei, olha, mas eu imito o Pavarotti. Ela falou, não, mas como assim? Ninguém imita o Pavarotti. Eu falei, eu imito o Pavarotti. E a relação que eu tinha era aquela coisa dos três tenores, né? Que cantaram na abertura das Olimpíadas, né? Aqueles shows que eles faziam em estádios, ou as novelas, né, como Terra Nostra, etc. Sim. E aí comecei, ô sole mio, inventando as palavras. Ela falou, olha, pode ser que você esteja fazendo uma imitação, mas eu posso dar um palpite de que talvez essa seja a sua voz. E aí eu me lembrei de uma coisa que eu quase nunca conto, que é muito interessante, que eu tenho uma tia, que é a irmã do meu pai, que sempre falou com uma voz muito impostada, ela sempre falou um pouco assim. E eu acho que essa relação, então assim, o canto lírico, essa voz impostada,
ela veio primeiro de uma relação externa. Exatamente, né? De ouvir outras pessoas e Convive, criar esse especialmente som. com a sua tia. E você imitava o Pavarotti mesmo ou você improvisou na hora ali? Nunca tinha cantado na minha vida. Aquilo foi assim, a única chance que eu vi de tentar convencê-la a me dar aula de canto, porque eu... Mas você já tinha experimentado Não. imitar o Pavarotti Não. no banheiro? Não, eu falei, não, eu preciso improvisar de algum Nossa, jeito para que confiança. não perder essa bolsa de estudos. E aí eu, enfim, com aquela relação que eu tinha, eu tensionei tudo o pescoço assim. Falei, olha Ali só, você descobriu que você pode ser um Pavarotti. por um acaso. Que maravilha. Por um acaso.